Natália e eu vou falar um pouco sobre a teoria do desenvolvimento humano de Jean Piaget. Piaget divide os períodos do desenvolvimento humano de acordo com os conhecimentos adquiridos em cada faixa etária, sendo que vários fatores podem interferir para essa determinação, como os fatores sociais, educacionais e características biológicas de cada indivíduo. Esses períodos são divididos em primeiro período, sensório-motor, de 0 a 2 anos. Segundo período, pré-operatório, de 2 a 7 anos. Terceiro período, operações concretas, de 7 a 11 ou 12 anos. E o quarto período, operações formais, de 11 ou 12 anos em diante. O primeiro período é onde o indivíduo adquire o controle de suas funções motoras através de percepções e dos movimentos. A realidade visual, espacial e tática aumentam nesse período, tornando essas crianças ativas no ambiente. Como, por exemplo, um bebê que aprende a usar um chocalho e, com movimentos repetitivos, vai gerando movimentos mais complexos, como aprender a usar uma mamadeira sozinho. É nesse período também que as crianças começam a falar algumas palavras onde desenvolvem símbolos mentais, como, por exemplo, um bebê que convive com um cachorro e consegue desenvolver um símbolo mental para representar a palavra cachorro. E mesmo que o animal não esteja em seu campo de visão, a criança sabe de sua existência. No segundo período, é onde a linguagem da criança começa a se modificar, tornando-se possível a comunicação e interação com outros indivíduos. Com isso, os pensamentos vão se desenvolvendo também. Como, por exemplo, uma criança que gosta de perguntar tudo, onde tudo é novo e curioso, mas que não necessariamente elas entendem realmente o conceito. Elas podem aprender coisas novas sem ter que usar o raciocínio, pois não consegue pensar de forma lógica e dedutiva. Nesse período, a criança é egocêntrica e não consegue se colocar no ponto de vista do outro, como por exemplo, não querer emprestar um brinquedo para um amigo ou até mesmo machucar um amigo de propósito. Nesse período, as crianças aprendem novas habilidades, como segurar um lápis, representar um objeto, animal ou um acontecimento por meio de desenho. No terceiro período, a criança deixa de ter pensamento egocêntrico e passa a ter pensamento operatório, como, por exemplo, a criança entende o ponto de vista do próximo, consegue trabalhar em equipe, pensa antes de agir, tem responsabilidades, aprende a seguir regras, entre outros. Nesse período, a criança ela consegue ter pensamentos lógicos, noções de quantidade, área, volume, peso, como por exemplo, ela saber que o gelo se transforma em água. A criança ela desenvolve os próprios valores morais, que nesse período os principais sentimentos morais são o companheirismo, respeito mútuo, honestidade e justiça. No quarto período, o adolescente ele passa a ter o pensamento formal, onde consegue raciocinar, definir conceitos, planejar o futuro, enfim. Ele desenvolve novas habilidades, como a capacidade de reflexão espontânea, lidar com mudanças, enfim. Nesse período, acontece o processo de caracterização do indivíduo, que inicia com a fase antissocial, que vive em conflitos e se isola de adultos, e depois atinge o equilíbrio entre pensamento e realidade e cria uma estabilidade afetiva, como, por exemplo, um adolescente que fica no quarto o tempo todo e depois que cresce aprende a lidar com outros adultos e situações. Essas são as principais referências e obrigada.